Aí eu aumento aqui a visibilidade da tela, que eu vejo a maioria de quem está na sala. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso conteúdo de sistema respiratório. Vocês chegaram a verificar o mapa que foi encaminhado ontem? Vocês chegaram a verificar qual foi a atividade que eu pedi, Sim. né? Se tivesse a possibilidade de providenciar o material, que como saiu ontem, nossa aula é hoje, eu acho que ficou um pouco em cima, mas não vai ter problema nenhum, não. Então, lá no mapa de vocês, tem que essa semana a gente vai desenvolver uma prática experimental, tá? Essa prática experimental, que no presencial é a prática de laboratório, tá, gente? Então, nós faríamos no laboratório, só que a gente adapta para que a gente consiga fazer de forma online. Vocês consigam assistir ao vídeo que eu postei lá no canal do YouTube. Eu postei um vídeo lá, então, posteriormente a esse plantão, quem ainda não assistiu, acesse o canal, assista, que lá tem todo o fazer, o passo a passo de como fazer a prática experimental. Nós estávamos vendo, antes da avaliação, porque assim, foi sistema reprodutivo masculino e feminino, e logo depois a gente falou sobre sistema respiratório. E aí veio a AV1. Então, a AV1 e a AV3 ficou sistema reprodutivo, que até foi bom para vocês, porque acredito que na AV3 vocês tiveram um êxito maior do que na AV1, porque a gente fez aquela revisão, né, do plantão tirar dúvidas, a gente refez a avaliação, vocês tiraram dúvidas. Mas o conteúdo de sistema respiratório nós acabamos não fechando. A gente iniciou, a gente não conseguiu fechar, tá? Então, hoje a gente vai fazer uma breve revisão, e eu gostaria muito que tirassem as suas dúvidas principais, porque eu cheguei a passar um formulário sobre Covid para vocês responderem. Esse formulário, eu iniciei essa pesquisa ano passado, logo no início da pandemia. Então, é uma pesquisa que eu gostaria muito de divulgar com vocês, e eu vou ter dados do ano passado e desse ano, ou seja, eu vou ter dados bem bacanas durante o intervalo de tempo de um ano de pandemia. Como que a visão das pessoas estavam no início da pandemia para agora, que as pessoas já estão até mais relaxadas, né, em relação a esses cuidados, coisa que a gente sabe que é muito perigoso. Como é que tá? Vocês são região Bacabeira, Rosário, Santa Rita, né? A grande maioria dessa região. Como que vocês percebem essas medidas que as pessoas estão tomando? Tá havendo isolamento? O pessoal está saindo de máscara? Como é que tá aí na região que vocês moram? Professora, aqui em Bacabeira, assim, tem muita gente usando máscara ainda, mas tem muita gente que não usa mais, que já fica bebendo, saindo pra festa, que não tá mais nem aí pra nada, entendeu? Mas assim, o pessoal que ainda sabe que a doença não tá de brincadeira, que tá seguindo aquelas normas que estão passando pra gente, mas tem muita gente mesmo que não tá mais nem aí. Tem vezes que uma praça nova que abriram agora, tem vezes que a praça tá cheia, tem carro lá de som, aí o pessoal tá fazendo Aquela que festa. fica de esquina Stephanie? Uma de esquina? É Próximo da aquela. lotérica? Aham, essa mesmo. Oh, rapaz, eu pensei que eu ainda tá morando em Bacabeira quando inaugurasse. Que droga. Ficou bonito, mas só que no momento é assim, o pessoal tinha que ter mais consciência, porque agora o Sim. pessoal vai pra lá, eles fazem festa lá, bota o carro de som, aí não estão nem aí pra nada, e tem um monte de gente bebendo. Nossa, Aí gente. assim vai. Pois é, a realidade é essa. As pessoas acham que por conta que alguns estão vacinados, a doença simplesmente ficou com medo e foi embora. E não é verdade. Até as pessoas vacinadas levam tempo para produzir os anticorpos. Então é importante a gente entender, por exemplo, como que a vacina age no corpo. O material, o produto chega no nosso corpo, mata os vírus, já produz anticorpos. Então é importante a gente entender como que funciona.
Por exemplo, o meu organismo produz anticorpos normalmente, né? Existem doenças que a gente vai pegar uma vez e não pegar de novo, como é o caso da catapora. Porém, algumas pessoas não criam imunidade para essa doença e acabam contraindo a doença novamente, né? São casos raros, mas não tão raros assim, mas pode acontecer, tá? Então, no caso dessas doenças que criam esses anticorpos, é porque as células do meu corpo, elas criam essa memória. Existe um aspecto da célula que é memória celular. Quando o meu anticorpo entra em contato com um determinado micro-organismo, com um determinado patógeno, e ela cria essa memória celular, ela combate ele, meu corpo consegue combater aquela infecção, aquela invasão, e aí minha célula cria essa memória celular. Se por algum acaso, posteriormente, eu vier a ser contaminado novamente por esse micro-organismo, meu corpo já tem aquela memória. Aí os anticorpos vão lembrar, é a bactéria que causa tal doença, então produz anticorpos tal para combater aquela doença. Então isso é memória celular. No caso do coronavírus, que é uma família corona, né, que é uma família real, porque todos esses vírus possuem coroa, daí o nome corona, não existe essa produção de memória celular. Nossas células não conseguem memorizar qual é o tipo de organismo, de partícula, que no caso o vírus não é considerado um organismo, e sim uma partícula, qual é essa partícula que infecta a gente. Então, ela não vai criar memória celular. Logo, se eu vier a ser contaminada, eu vou produzir novamente todos os sintomas. Aí vem a questão da vacina. A vacina, ela vai elevar os meus anticorpos, a vacina, ela vai num grau assim, ó. Ela vai numa curva, ela sobe, e aqui, antes dela cair, eu tomo a segunda dose, e ela permanece, tá? Então, por isso que tem que haver a segunda dose, e precisa ser tomada na data específica. Se eu perder a data da segunda dose da vacina, no caso das vacinas de segunda dose, que tem 2 doses, esses anticorpos, eles sobem, 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 e não entra aqui no platô, ele não fica em linha reta, ele vai decrescendo. E aí não vai fazer efeito nenhum a primeira dose da vacina que eu tomei. Mesmo assim, após 30 dias das vacinas tomadas, primeira ou segunda dose, no caso da vacina para uma dose, vacina para 2 doses, 30 dias após, eu ainda preciso tomar todas as medidas de prevenção. Eu preciso evitar aglomeração, eu preciso evitar sair sem máscara. Por quê? Gente, eu vou fazer uma comparação que eu achei muito didática. Ela é engraçada, mas ela é didática ao mesmo tempo. Por que eu preciso usar máscara? Vamos imaginar 2 pessoas, uma está vestindo calça e a outra não está vestindo calça. O que não está vestindo calça faz xixi. Ele se molha inteiro e molha outras pessoas. Porém, ele pode até respingar na pessoa que está usando calça, mas a calça vai evitar que o xixi passe para a pele da pessoa. Então, esse foi uma animaçãozinha que eu vi e que eu pensei em salvar, mas quando eu pensei em salvar, o feed do Instagram atualizou e eu perdi essa animação, mas eu vou procurar ela para passar para vocês. E é exatamente assim que a máscara funciona. Ela funciona como uma barreira. E não é toda e qualquer máscara que eu vá usar. Gente, eu vejo aí tutorial de fazer máscara com meia, com bojo de sutiã. Gente, por favor, né? Existem máscaras acessíveis agora no início da pandemia, foi complicado, que uma máscara descartável chegou a custar R$ 10, por exemplo. Hoje não, hoje a gente já tem mais acesso, porque a gente já está um ano nessa situação, né? Espero que não permaneça por muito mais tempo. Então, é importante vocês entenderem que essa questão de pandemia, doença, vírus que ataca o sistema respiratório, ela está diretamente interligada com o nosso conteúdo de aula, que é sistema respiratório. Eu vou até compartilhar o slide com vocês, porque eu acredito que eu já passei inicialmente, mas eu acho que a gente não visualizou ele todo.
Aí, por favor, me confirmem se vocês estão vendo. Sim. Sim, professora. Sim, professora. Ótimo. Esse slide aqui a gente já viu, as principais funções do sistema respiratório, vocês lembram? Ó, eu vou passando, falando rapidamente, e vão, por favor, tirando as dúvidas de vocês, tá? Eu sei que é um conteúdo que a gente já viu tem umas 2 semanas, mais ou menos, então pode ser que tenham esquecido, tá? Então, as funções do sistema respiratório. Tenho 3 funções principais, que é ventilação, difusão e perfusão. A ventilação nada mais é do que o processo de inspirar e expirar. Eu puxo o ar, inspiro e elimino o ar, expiro. A difusão é a troca de gases nos alvéolos, então o ar que eu respiro, eu não vou absorver, o meu corpo não vai absorver 100% desse ar, desses gases, porque 70% é nitrogênio, e eu não vou absorver nitrogênio na sua forma pura, na sua forma de gás. Eu vou absorver nitrogênio sim, mas depois que ele passa para o solo, que ele passa pelo processo do ciclo geoquímico do nitrogênio, que eu acredito que vocês tenham visto ano passado. Se não viram, a gente pode fazer um momento depois para revisar, tá bom? Então, esse ciclo do nitrogênio é para transformar o nitrogênio em amônia, através das bactérias nitrificantes, tá bom? Então, essa amônia, ela vai ser absorvida, esse nitrogênio vai se transformando e é absorvido através das raízes das plantas, e a gente absorve, então, através da alimentação, tá? Então, a gente não consegue absorver o nitrogênio na sua forma de gás atmosférica, mas a gente inspira ele. Porém, o nosso corpo absorve o gás oxigênio e elimina o restante, né, junto com o gás carbônico. No caso da perfusão, eu tenho a mistura de gases no sistema circulatório. Essa mistura de gases, ela é fundamental, porque se eu tenho uma quantidade muito grande de determinado gás do meu corpo, vamos supor CO2, dióxido de carbono ou o gás carbônico, como a gente já mais comumente fala. Eu tenho aí um processo que o meu corpo vai ficar extremamente ácido. Os gases do meu corpo vão deixar o meu sistema circulatório ácido. E aí vai pedir diretamente, vai mandar, o meu cérebro manda, olha, respira, porque tem muito gás carbônico no teu corpo, e tu tá precisando de gás oxigênio. Gente, faça um teste. É só tentar aprender a respiração. Se você tentar aprender a respiração, você não vai conseguir mais. Eu, no caso, mais que alguns segundos, eu fico desesperada, e aí eu passo a respirar novamente. Algumas pessoas que treinam, né, que são, por exemplo, que fazem natação, que fazem mergulho, elas têm uma capacidade de prender a respiração por mais tempo. Mas eu não tenho, porque eu não tenho nenhum treinamento para isso. Por quê? Quando o nosso corpo, quando a gente prende a respiração, a gente evita, a gente não está inspirando o oxigênio. E o nosso corpo está queimando oxigênio o tempo todo, mas ele está liberando também gás carbônico. Quando eu prendo essa respiração, eu prendo o gás carbônico no meu organismo. E aí eu mando, o meu sistema circulatório manda uma mensagem para o meu cérebro. O cérebro percebe, nossa, a circulação está ácida. Por quê? Porque tem muito gás carbônico. Respira. E aí é o processo de ventilação que vai acontecer. Então, esse é um ciclo. Ventilação, difusão, perfusão. Tá bom? Ele não, se um desses ciclos quebrar, aí a pessoa pode ter o que é chamado de parada respiratória. Lembrando que sistema respiratório e sistema circulatório estão intimamente ligados, tá? A circulação, a respiração depende da circulação, e a circulação também vai depender da respiração. Então, todos esses sistemas que a gente tem, sistema reprodutivo, gestório, respiratório, todos eles têm aí, são interligados, né, formando aí o organismo como um todo. Aí eu mostrei para vocês na nossa última sobre o sistema respiratório, cavidade nasal. Deixa eu só ver aqui que eu acho que tem gente querendo entrar. Só um minuto aqui. Pronto. Pessoal, tô falando muito rápido? Não, professora. Certo. Se eu estiver muito empolgada, vocês falam assim, professora, se acalme.
Aí eu tenho a cavidade nasal, né, que é a região das narinas, e perguntei para vocês, respira ou não respira? Se eu arrancar meu nariz, eu respiro? Se a pessoa sofreu um acidente e perdeu o nariz, ela respira? Eu não lembro o que vocês responderam, gente, sinceramente, mas eu perguntei. E agora, respondam para mim, se a pessoa sofreu um acidente e ela perdeu o nariz, né? Todo esse nariz aqui, ela vai conseguir respirar sem ser pela boca? O que vocês acham? Professora, eu acho que não. Também acho que não. Eu ia falar pela boca, mas a senhora que não podia. Não. Vamos imaginar que a boca da pessoa está tapada e ela perdeu o nariz. Não, né? Alguém acha que sim, pessoal? Professora, então só se tirasse o coisa aqui. Em si, quando a gente olha o nariz aqui físico aqui na gente, né? Aí só se tiver buraco aqui dentro da gente para poder respirar. Tem, exatamente isso, Stephanie. Quando tira o nariz, ele fica as duas cavidades. Peguem na ponta do nariz de vocês e sintam que tem assim não é osso, é cartilagem. Por isso que vocês conseguem mexer com mais. Tem uns narizes que são mais molinhos, tem outros que são mais durinhos, né? Que tem esse osso aqui, ó. Até aqui no meu é osso, tá? Daqui para cá é cartilagem, tá bom? Então, quando perde essa ponta aqui do nariz, ficam as cavidades nasais, que é justamente esses dois orifícios que por onde entra o ar. O nariz da gente, ele vai ter uma função de aquecer o ar quando a gente respira. O ar de fora está frio, mas quando eu inspiro, o nariz ele já tem essa função, ele dá uma esquentadinha no ar. Fora que tem esses pelinhos no nosso nariz que filtra parte dessas impurezas. Então, se você vai num lugar muito sujo, que o ar está muito poluído, né, tem muita partícula, tem fuligem, claro que no final do dia seu nariz vai estar cheio de melequinha. Por quê? Porque seu corpo está filtrando. Aí vem, claro, aí tem uma questão que eu gostaria de analisar com vocês. A higiene pessoal, ela é fundamental, né? Por exemplo, homens têm mais mais pelo no nariz. Então, pode aparar os pelinhos, né? Corta com a tesourinha lá no banheiro, de forma bem particular. Não precisa fazer isso no meio de todo mundo, como eu já vi diversas pessoas em estacionamento, assim, no sinal vermelho, o pessoal arrancando. Homem é bicho doido, né? Arrancando cabelo de nariz. E isso infecciona, que dá um problema. Então, corta, pode aparar, né? Por uma questão de higiene mesmo. Mas tem gente que depila o nariz. Tipo, mete uma bolinha de cera, coloca aquele palito faz um palito de picolé e arranca tudo. Aí o corpo fica pensando o quê nessa hora? Poxa, eu tenho o maior trabalho de criar esses pelos para filtrar o teu ar e tu me arranca. Então, é muito diferente a forma que o nosso organismo trabalha para a forma que a gente enxerga. Os pelos, eles têm uma função no nosso corpo. Alguns pelos, eles vão deixar de existir com o tempo, porque no nosso corpo já não faz mais tanto sentido ter, porque a gente já tem como se aquecer. Por exemplo, os pelos da axila. A maioria das pessoas depila. Por quê? Porque fica acumulando bactéria, sua, dá irritação, enfim, toda uma questão estética também. Mas tem gente que gosta e deixa, beleza. Só que com o tempo, isso pode vir causar aí uma alteração no nosso organismo que ele vai deixando de existir aos poucos. Aí são esses processos evolutivos que a gente vai tendo, o nosso organismo vai desenvolvendo e a gente nem percebe, porque é de geração para geração, não é no meu corpo que não vai mais aparecer, tá bom? Por exemplo, sobrancelha. Quem me dera que eu fizesse minha sobrancelha hoje e mês que vem ela ainda tivesse do mesmo jeito. Não vai estar, tá bom? E aí eu tenho aqui a região, deixa eu só ativar aqui minha canetinha. A região da laringe. Então, quando chega nessa parte, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como que vai ficar o material do experimento, tá bom? Eu fiz um ontem aqui, e para demonstrar para vocês como vai ficar no final, mas é importante que vocês tentem reproduzir em casa também. Dá licencinha, meu filho. Professora, eu fiz o meu, né? Aí eu não consegui a garrafa. Aí eu disse que eu ia mostrar para a senhora.
Ia falar que meus pulmões, eles respiram por aparelhos, que era eu assoprando. Precisa, precisa de um aparelho mecânico para respirar. Aí tu vai entender daqui a pouco por que que precisa da garrafa com o balão embaixo, porque ele vai fazer exatamente esta função aqui, ó. No caso, deixa eu só voltar aqui da imagem. Eu vou parar aqui o compartilhamento. Eu vou fazer o teste. Não, não tem teste, não. Ó, essa daqui foi o pulmão que eu fiz ontem, né? Então, se a gente observar bem aqui, dá para vocês observarem direitinho? Sim, professora. Certo. Então, aqui eu fiz com uma garrafinha de cheirinho de chão, desinfetante. Porque a garrafa que eu tinha em casa era muito grande para esse balão poder ficar aqui embaixo, né? Então, esse balão, ele vai representar, essa parte aqui de baixo, ele vai representar o nosso diafragma. E o diafragma, gente, é um músculo que a gente tem logo abaixo aqui da região do peito, bem no meio da barriga, assim, tá? Embaixo dos pulmões, nessa região assim, logo abaixo da região do peito, no tórax. Quem é menino travesso, principalmente menino mesmo, que fica jogando bola, ou menina que gosta de jogar bola queimado. Gente, eu lembro que um colega meu levou uma bolada no queimado e levou assim na barriga, que ele ficou sem ar. Por quê? Porque atingiu essa região, que é esse músculo que vai controlar a nossa respiração. Eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela, que eu acho que eu tenho uma animação que mostra como a gente respira. Peraí. Dá de ver, gente, a animação? Sim. Sim, professora. Certo. Aí, ó, eu vou esperar ela zerar e voltar para poder ir explicando. Ó, aqui tem a traqueia, onde está sendo demonstrado esse tubo por onde o ar entra. Tem os brônquios, que são as ramificações que vão para dentro dos pulmões. Os bronquíolos, que são essas raízes, parecem raízes mesmo. E na ponta de cada bronquíolo eu vou ter um alvéolo. Então, esse processo respiratório, deixa eu passar, ó, bem aqui, ó. Esse processo respiratório acontece dessa forma, tá? Eu tenho a caixa torácica, que são as costelas, só que entendam que as costelas, elas não vão ficar nessa posição, elas vão prender num osso, numa região de cartilagem e osso que a gente tem bem aqui no meio, que é chamado de externo, tá? Então, elas fecham assim, ó, porque é uma caixa torácica mesmo, que é justamente para proteger os órgãos internos, né, que são os principais órgãos vitais. E aí percebam que quando o diafragma ele faz isso, e o diafragma é esse músculo, parece o fígado, né, que a gente olha assim, é o fígado. Não, é um músculo, tá? Quando ele vai para cima, que ele fica desse jeito aqui, o pulmão puxa. Quando ele vai para baixo, que ele parece uma boquinha, ele vai inflar. Então, essa função respiratória, esse ritmo respiratório, ele também é em conjunto com o sistema muscular. Porque se o diafragma ele está num ritmo diferente, a gente tem o soluço. O soluço nada mais é do que o diafragma desconectado, né? Não está na mesma sintonia que o pulmão. E aí a pessoa fica com soluço. Só voltar aqui, porque tem gente tentando entrar. Entendido aqui essa parte, gente? Da função pulmonar, como que o pulmão infla, como que ele desinfla, qual é a relação do diafragma com o pulmão.
Conseguiram pegar? Sim, professora. Nenhuma dúvida em relação a isso? Alguma curiosidade, alguma coisa? Professora, quando o pulmão do fumante, que eu vi um Eu vou já, vídeo na eu vou já internet, mostrar para vocês. Gente, é eu fiquei horrível. e eu fiquei Pulmão de olhando fumante é horrível. muito feio, cara. Eu vi na internet. Deixa eu ver bem aqui logo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso. Dá para ver? Sim, pegou dinheiro. Não. Sim. Muito dinheiro. Esse aqui é um pulmão, Professora, o da esquerda é um pulmão. Oi. e sem falar que o pulmão da pessoa, mesmo quando ela parar de fumar, o pulmão nunca vai ficar saudável, né? Porque quando meu pai, Nunca. quando ele deu entrada no hospital, que ele ficou doente, a primeira coisa que ele já tinha parado de fumar, já tinha 30 anos. Aí, quando ele deu entrada Nossa. no hospital, a primeira coisa que deu foi o pulmão dele. O médico perguntou se ele fumava. Aí ele falou que já estava com mais de 30 anos que ele não fumava. Ele disse, mas no seu pulmão ainda aparecem os vestígios que você fumou. Gente, é um processo sem volta. Olha só, o que ela falou. Também foi a mesma coisa da Stephanie, foi o que aconteceu com a minha avó. Minha avó, ela tinha problema renal, ela tinha muitos problemas mesmo, diabetes, hipertensão. Só que quando ela foi para internar em 2017, ela fez uns exames e deu que ela estava com um dos pulmões dela estava meio comprometido por causa do cigarro, sendo que ela tinha parado de fumar. Eu acho que tinha mais de 30 anos também que ela tinha parado de fumar. Nossa, gente. Só que continuou Olha só o o tempo pulmão que dela leva, né? comprometido. E o outro já estava todo, quase a metade preto também. Por isso que ela tinha muita dificuldade de respirar também. Então é uma coisa que não dá para voltar mais atrás. Mesmo passando um monte de tempo, não tem como voltar atrás. Não dá, não. Gente, aí eu fico pensando, né? Tabagismo, alcoolismo, é dependência química. Porque, assim, fumar, já que a gente está falando especificamente aqui de sistema respiratório, fumar, gente, qual é o sentido da pessoa puxar uma fumaça cheia de química pela primeira vez, né? Tô falando pela primeira vez, porque depois é o vício. Porque ele tem nicotina, ele tem alcatrão, ele tem formol, ele tem diversos venenos mesmo. Tem coisa, gente, que mata rato, tem veneno para matar rato. Então, depois que você começa a utilizar o cigarro, já cria uma dependência química. Mas eu fico pensando pela primeira vez, gente, cigarro é fedorento, deixa a mão fedendo, deixa o cabelo fedendo. Se vocês já tiveram a oportunidade de entrar num carro de fumante, é a coisa mais fedida que existe na vida. É tudo fedorento, porque o cigarro é fedorento. E antigamente, e eu falo antigamente, na década de 90, que eu lembro, gente, desses comerciais de cigarro. Eu lembro dos comerciais de cigarro. Era igual comercial de bebida alcoólica. Então, o cigarro tal, esse os médicos recomendam. Gente, a coisa mais absurda do mundo você vendo hoje. Como era absurda a propaganda que eles faziam. Tinha um cigarro que era mais dos esportistas. Olha só como era a propaganda. Tinha um cigarro que era dos esportistas, né? Que era o pessoal assim mais surfista, não sei o quê. Aí tinha o cigarro que era um cowboy lá que fazia propaganda, que morreu decorrente do tabagismo, e a família pediu uma indenização milionária por conta disso. Tinha o cigarro que era das pessoas mais ricas, mais finas. Olha que absurdo um negócio desse. Aí eu vejo hoje propaganda de bebida alcoólica da mesma forma que eu vi as propagandas de cigarro. Gente, é vício, tipo, tu tá incentivando a pessoa que ingerir aquilo, que experimentar aquilo é super bacana. E se você não fizer isso, você fica de fora. Você não vê um comercial de bebida alcoólica com gente triste. Você vê um comercial de bebida alcoólica com gente na sarjeta, com gente caída no chão, com gente acidentada? Você não vê. Você vê comercial de bebida alcoólica com gente na praia, com muitos amigos, todo mundo dançando, mulher bonita, homem bonito. Por quê? Porque isso atrai. A mesma coisa eram os comerciais, as propagandas do cigarro nesse período.
E aí depois, claro, foi proibido eu não sei qual é o código o Conselho de Propaganda. Se alguém lembrar aí, me fala. Tem um conselho que ele vai filtrando, né, as propagandas que podem ser veiculadas na televisão e internet. Aí foi proibido. E na caixa do cigarro, se vocês já viram isso, tem atrás os efeitos colaterais. Aí tem foto de gente com câncer, tem foto indicando que pode causar impotência sexual, para ver se inibe um pouquinho mais. Lá no Professora, diga. eu vi, eu sigo um pessoal no Instagram, né? Aí eu tava vendo os stories dele. É até o Matheus Yurley. Aí lá ele fuma narguile, né? Nesse negócio de narguile, ele sempre compra aqueles negocinhos pra botar dentro, eu acho que é umas pedras, né? Aí, em cima da caixa, falava assim, que aquele produto, ele causava câncer na pessoa. Aí eu fiquei assim, imaginando. Cara, uma pessoa que tem uma vida boa, tá saudável e tá fumando uma coisa que pode dar câncer. Não tem pena se tem uma filha pequena, né? Eu fico assim imaginando as pessoas. E eu tenho tanto nojo de pessoa que fica fumando perto de mim. Eu ainda falo assim: tu quer morrer, vai morrer sozinho, mas não perto de mim, por favor, dá licença. Também, E hoje tá mais restrito. Mesmo risco, né, professora? Fumante porque é o fumante passivo. Do cigarro, a fumaça tóxica, é do mesmo jeito. Aí por ainda bem gente, o meu convive com fumante, né? Porque senão, do jeito que eu estou. O meu avô, ele faleceu. O meu avô, ele faleceu em decorrência de enfisema pulmonar, câncer na laringe. Então, por conta de fumo, de cigarro. Eu lembro quando a gente ia ele morava no interior, a gente ia passar, às vezes, férias lá, era um cigarro atrás do outro, era um cigarro atrás do outro, e eu não gostava de tomar a benção dele, né? É que o pessoal gosta, assim, mais antigo gosta da gente tomar a benção, né? Eu não gostava de tomar a benção dele, porque a mão dele fedia. E ele achava que eu não gostava dele, aí até saber que eu não gostava de tomar benção, porque a mão dele fedia cigarro, aí foi bem, bem demorado, né? E minha avó, logo depois, começou a apresentar problemas por conta do fumo passivo, porque ele fumava, gente, na cama. Eles iam dormir e antes ele fumava do lado dela. Aí ela teve uma dilatação em uma das artérias do coração por conta disso. Para você ver, né, que os problemas do fumante não é só do fumante, é de quem está em torno dele, das pessoas que estão ali próximo. E hoje está cada vez mais restrito a área que o fumante pode estar. Você sabe que em comércio você não pode estar fumando, dentro de shopping você não pode estar fumando, dentro de lanchonete, enfim, está cada vez mais restrito. Tem alguns cara de pau ainda que tenta acender cigarro e as pessoas ficam olhando torto, assim, e acaba se tocando. E professora, Oi. Também passou uma vez no Fantástico uma reportagem daqueles charuto, né? Se eu não me engano é o nome, é charuto. Aí, dentro do charuto, como era sempre gente rica, gente fina que comprava esse charuto, os pessoas estavam colocando insumo de cavalo, de rato, de boi, de cachorro. Aí várias pessoas estavam apresentando vários sintomas devido a estar fumando aquele charuto, entendeu? Ai, charuto, pessoal, é um status, né? Eu vou compartilhar a tela aqui e vou botar a composição. Professora. Oi. E hoje também é o cigarro eletrônico, né? Que o povo chama de vape. Que é aquele coisinho que ele inala a fumaça. Tem até vídeo do pessoal coisando, tipo que tirando a fumaça de dentro da boca, fazendo umas bolinhas e tudo mais. Sim. Gente, eu também entendi esse negócio de cigarro eletrônico, que eu acho que é porque eu não sou uma pessoa muito atualizada, né? Mas não sei como é que é. Peraí, que eu tô já aqui pesquisando pra vocês. É quase narguilé, Vitória. Vitória, meu Deus, onde que eu tirei Vitória? Nicole. Eu vou mostrar bem aqui pra vocês, peraí. E vicia do mesmo jeito, viu? Vicia do mesmo jeito e o pessoal acha que prejudica da mesma forma. Isso, prejudica da mesma forma. E aquele o pessoal acha também,
professora, tem aquele outro também, que é o Narga, que é tipo um coisinha que eu acho que é desse que Stephanie tava falando, que eles colocam as pedras, tem até de chocolate, tem os sabores, aí eles põem pra estar inalando a fumaça. Criança E eu é já bem vi atualizada. diversos, E o pior é que eu já vi diversos adolescentes usando. É Gente, porque, olha, na esses internet, negócios criança pra só narguilha. entrar no Instagram. É o que é o que o povo posta, principalmente a juventude, fica postando no stories. É esse Olha só, filtro, é um monte vocês de estão coisa. conseguindo observar aí a imagem? Como funciona um cigarro eletrônico? Sim, Estão vendo? tô vendo aqui. Aí, ó, são mais de 400 marcas de cigarro eletrônico no mundo e a composição varia. Alguns têm nicotina, nitrosamina e dietileno glicol. Outros têm propileno glicol e glicerina vegetal. Esses nomes químicos, gente, só com o mestre da química, que é Carlos Júnior. Carlos Júnior é o mestre da química. Ele e Laís. Há 5 níveis de nicotina descritos no produto: zero, baixo, médio, alto, extra alta. O produto é proibido no Brasil, Uruguai, Panamá, Tananá. Aí como funciona? O usuário inala através da ponteira do dispositivo. O fluxo de ar é detectado pelo sensor e imediatamente o microprocessador ativa o nebulizador que injeta gotículas do líquido no fluxo de ar, vaporizando a nicotina. Então, o cartucho de nicotina descartável fica bem aqui nesse ponto 1. Tem nicotina, vicia do mesmo jeito. Só é uma forma moderna do cigarro. Nada mais que isso. Aí o pessoal fala, Causa câncer e não outras doenças vicia. Pois cardiovasculares é, e respiratórias. Exatamente, continua causando doença, continua reduzindo a sua capacidade respiratória. E, novamente aqui, aí tem a lâmpadazinha. Para falar a verdade, eu nunca vi, porque, assim, eu não conheço, no meu círculo de amizade e família, não existe, não tem tabagistas, né? Ainda bem. Porque se tiver, vai ser excluído. Criança, gente, eu não vou chegar perto de gente que fuma com meu filho. Aí eu vou botar bem aqui a composição química do cigarro mesmo, só para vocês darem uma olhadinha. Professora, eu acho que, assim, muitos não têm tabagistas, mas que é dependente químico de uma cerveja, meu amigo. Pois é a mesma coisa, Stephanie. Por quê? Porque eu bato na tecla que a bebida, ela causa muito estrago na sociedade, muito estrago. Se a propaganda do cigarro foi proibida, a da bebida também deveria ser proibida. Mas por que não é proibida? Porque, ó, imposto, propaganda, ou uma empresa, sei lá, Skol, que me veio à cabeça agora o nome da cerveja, Skol, ela paga para fazer aquela propaganda. Então, isso gera impostos, né? Então, é dinheiro, tudo é dinheiro. Infelizmente, é isso. Professora, Diga. desculpa interromper. Tá Pode aí o falar, meu exemplo amor. do cigarro. Eles proibiram a propaganda, mas ainda assim há a venda. Na embalagem mesmo do cigarro, eles colocam exemplos de consequências que pode acontecer se tu inalar aquilo. Mas ainda assim eles vendem por conta disso, porque gera imposto, gera renda para o Estado, Isso. principalmente. Gente, e é quase 50% de imposto em cima do cigarro. Olha só, é um lucro, né? Quase 50%. Se uma caixa de cigarro, eu não sei quanto é, se uma caixa de cigarro é vendida a R$10, R$5 é de imposto. Olha aí. Agora, olha só, gente, os componentes químicos, nicotina, cianeto, gente, é veneno. Veneno. Formaldeído, que é o mesmo formol que usa em cadáver, alcatrão, que é usado na preservação de asfalto, butano, que é o gás de cozinha, meu pai, amônia, que é aquele amônia que o pessoal usa em produto de limpeza, e até em hospital também tem, acetona que a gente já sabe o que é, utilizado como solvente, monóxido de carbono, que é aquela fumaça perigosa que sai do escapamento de carro, DDT, que é um inseticida mortal, cloridrato de vinil, que é utilizado na fabricação de plástico, arsênio, usado em veneno de rato, pesticida, metopreno e ácido sulfúrico, encontrado em bateria de carro. Então, a maioria das pessoas fuma
porque é dependente química, e dependência química é doença, tá? Se é doença, gente, então a pessoa precisa entender que precisa de tratamento. E professora, no caso, Meu então, de Deus. fumar é pedir pra morrer mesmo de verdade, né? É Eu tô aqui doença, Stephanie, imaginando, é doença. eu tô aqui imaginando quando que a pessoa imaginou assim, eu vou juntar tudo isso, vou fazer um cigarro pra pessoa se Não matar. é verdade. Gente, o ser humano, ele é tão inteligente. Olha só, eu sempre falo assim, às vezes meu filho faz uma bobagemzinha, meu filho tem 4 anos, às vezes ele faz uma bobagemzinha e eu brinco, meu filho, não faça isso, você é a ponta da evolução humana, não é para você estar fazendo isso. A gente é a ponta da evolução, gente, da nossa espécie. Como que a gente cria um produto para a gente mesmo se matar? Não é verdade? Então, todo esse material produzido, juntando tudo, dá esses componentes que na queima piora mais ainda. Aí, gente, ano passado não, mas ano retrasado, eu fiz um projeto lá na escola. Eu não sei se algum de vocês chegou a ver, eu com a turma do terceiro ano, com cigarro lá que eu chamo lá no quintal da escola, né, lá na parte da quadra, que a gente desenvolveu um protótipo de pulmão que fuma. Como que fica o pulmão após a utilização de um cigarro? Eu sempre fazia nos últimos horários, porque eu saía de lá completamente fedorenta a cigarro. Aí eu ficava falando para os meninos, gente, olha, vocês expliquem para os pais de vocês, se vocês chegarem com fedorenta a cigarro, que foi um experimento da escola, mas que vocês não estavam fumando, pelo amor de Deus, não quero problema para mim. Aí eles começavam a sorrir. Então, depois a gente observava em laboratório qual era o filtro, né? O que o filtro absorvia do cigarro quando a gente fazia o experimento. Na próxima aula eu mostro para vocês as fotos. E foi um experimento muito legal mesmo, porque um cigarro manchava um papel filtro inteiro. A pessoa fuma diversos cigarros aí durante um dia, principalmente para quem tem dependência química, né? Lembrando, é doença. Assim como o alcoolismo, também é doença. A pessoa alcoólatra precisa de ajuda. Precisa de ajuda. A pessoa que não fuma, ela fica se tremendo, ela tem dor de cabeça, ela tem dor no corpo. A pessoa que não bebe, ela fica ansiosa, fica zangada, fica tremendo, dor de cabeça, dor no corpo. São todos os sintomas clássicos de dependência química, como qualquer outra droga, tá? E aí, gente, eu vou deixar esse finalzinho de aula para a gente falar de algumas doenças, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Algumas doenças que são referentes ao sistema respiratório, que eu gostaria de que vocês entendessem. E professora, rapidinho, só antes da senhora Pode falar. O pior de tudo agora, no tempo que a gente está vivendo, com essa doença que está no mundo, é muito ruim para uma pessoa que é fumante e que pega essa doença, né? Porque Nossa, é demais. uma doença que vai direto logo para os pulmões. Aí, se a pessoa, nós, as pessoas que já pegaram, que não fumaram, não resistiram, imagine uma pessoa que pega e é fumante. Eu acho que é mais rápido para a pessoa morrer, né? É verdade. Gente, o pulmão, ele atua como uma esponja. Imaginem uma esponja, e aí o ar, ele tem suas partículas de impureza. São partículas normais, poeira, pólen, fumaça, enfim. A maioria dessas partículas, o nosso pulmão consegue depurar. Por quê? Porque a gente tem células, que são os fagócitos, que vão lá e, absorvem, eles englobam aquela poeira e levam embora, tá? E faz a digestão, alguns fazem a digestão, e outros levam para o sistema digestório e a gente mesmo consegue eliminar. Gente, só lembrando para vocês colocarem o nome e a turma no chat, por favor, tá bom? Que aí eu atualizo a frequência depois. Então, o nosso pulmão atua como uma esponja. Essas partículas normais, o nosso organismo consegue limpar. Porém, essas partículas sintéticas, que são do cigarro, desses fumos, né, desses produtos que o pessoal produz, que as pessoas consomem, o nosso corpo não consegue tirar do pulmão, as nossas células de defesa não conseguem tirar essas partículas do pulmão. E em vez do pulmão inflar isso, ele infla isso, porque ele está impregnado de componente químico. Então, ele não estica mais no processo respiratório. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui
seria o nosso pulmão, tá bom? Eu gostaria muito que vocês pudessem reproduzir essa prática em casa. Ela é muito interessante. Eu vou até desmontar para vocês darem uma olhada como foi o passo a passo. Ó, eu coloquei aqui um canudo e coloquei o canudo dentro do balão, ó, por dentro do balão e passei fita na ponta, ó. Ele incha e solta, tá bom? Eu vou fazer isso com 2, porque nós temos 2 pulmões, tá bom? Faz a mesma coisa, ó, com fita adesiva, coloca o canudo por dentro da boca do balão e fecha a fita, o balão, para que não saia o ar, tá bom? Ó, ele não tá saindo ar aqui por fora, beleza. Na garrafa, essa garrafa que vocês vão usar, ela tem que ser pequena, aqui nessa parte da boca, porque eu vou cortar um balão, vou até mostrar para vocês. Meu filho que gostou, gente, eu comprei um pacote de balão ontem para testar o experimento, para usar 3 balões, aí não vende de unidade, né? Então, tive que comprar um pacote de 50 balões, então vai ser uma festa de balão hoje. Ó, aí para essa parte do fundo da garrafa, aqui, vocês vão cortar o balão, bem por aqui, ó. Ó, e vão usar essa parte, tá bom? Então, vocês usam essa parte, abre a boca do balão assim, ó, para poder colocar aqui, em volta, tá bom? Então, vocês vão fechar essa parte aqui. Porém, cadê a tampa? Ó. Aqui na tampa, vocês vão fazer 2 furos. Por que vocês vão fazer 2 furos? Porque você vai colocar esse canudo por dentro. Ok? Os 2 canudos você coloca por dentro. Cuidado, por favor, quando vocês forem fazer esse furo, porque eu sei que tem pessoas que não têm uma coordenação motora muito grande. Então, pode ser que você se machuque. Aí você depois vai encaixar aqui no buraquinho, os 2. Um eu fiz bem apertado para não sair o ar mesmo, e agora eu tô com dificuldade de colocar. Peraí. Paralelito. Paralelito. Que menino? Paralelepípedo. 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 Ó, caso tenham dificuldade, vocês aumentem o buraquinho do furo, tá? Com a tesoura. O importante é que fiquem esses 2 furinhos para você colocar os dois balões, tá bom? Pronto, aí você colocou. Isso aqui serve como caixa torácica, tá? Isso aqui, ele vai representar a caixa torácica. Os balões vão representar os pulmões. E isso aqui é como se fosse, ó, eu tenho aqui a traqueia, que é uma só, vocês depois podem até passar uma fitinha. E eu tenho os brônquios, que são esses canudos que tá aqui na parte de dentro, tá bom? São essas ramificações. Depois de feito isso, você vai e coloca o balão aqui nessa parte de baixo. Silêncio, meu filho. Peçam ajuda, porque sempre nessa parte de botar o balão na parte de baixo, ela é um pouquinho difícil para fazer sozinha, tá? Aí pronto, você coloca o balão aqui, passa uma fita aqui nessa parte de cima, para não sair o ar pelo furo, vai sair o ar apenas por aqui, e você vai puxar esse balãozinho de baixo. Quando você puxar o balão de baixo, o pulmão, ele vai inflar. Eu não sei se está dando de ver aí, mas vocês estão vendo o pulmão mexendo? Quando eu puxo? Colocar só mais um pouco pra... Isso aí. Obrigada.
Ó, quando eu puxo esse balão de baixo, é como se eu estivesse puxando o diafragma. Quando o diafragma vem para baixo, o pulmão murcha, ou o pulmão enche, tá? Quando ele vai para cima, o pulmão murcha. Ó, encheu, esvaziou. Encheu, esvaziou. É esse processo bem aqui que eu gostaria muito que vocês reproduzissem em casa, esse experimento, tá bom? Porque dá de vocês observarem diretamente como que é o funcionamento do pulmão a partir de um experimento simples. Então, para a semana que vem, eu já gostaria de que vocês trouxessem o de vocês para apresentar aqui, tá bom? Então, já fica como atividade para o próximo plantão. Professora, Oi? pode fazer vídeo? Para mim é mais fácil fazer vídeo. Mas é porque eu gostaria que vocês mostrassem aqui, entendeu? No plantão. Seria mais adequado, assim. Até porque os vídeos, senão eu vou ter que receber um vídeo individual de todos os alunos do terceiro ano. E vocês apresentando aqui é mais rápido, é só para mostrar como ficou de vocês. Não é nada muito, assim, não é um trabalho, tá? Só para demonstrar mesmo que vocês realizaram a prática. Pode ser? Pode ser, gata. Ótimo. Então, eu vou aguardar vocês. No caso, vai ser só na próxima semana, né, professora? Isso. Eu botei o vídeo já, tá lá no canal. Verifiquem o mapa de vocês, que tem o link, como fazer, mas vocês podem ver também que depois eu vou postar essa aula no canal, vocês também podem verificar lá, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? E aí tragam o material, ó. Caso, para até facilitar, né, para reforçar, vocês podem passar uma fita aqui, ó, bem nessa parte aqui, porque quando puxa, pode ser que o balão escorregue. Então, vocês passam uma fitinha aqui para fazer o experimento funcionar melhor, tá bom? Ok? Ok, professora. Todos já colocaram o nome e a turma no chat? Já. Ok, meus amores. Então, nosso plantão finaliza agora. Mais tarde eu coloco esse vídeo lá no canal do YouTube, tá bom? Quem não puder assistir, quem não pôde assistir, por favor, avisem que pode assistir lá no canal mais tarde, tá bom? Um bom dia a todos. Sigam aí no horário das lives de vocês. Beijos. Até a próxima. Até, professora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Professora, uma perguntinha. Oi, pode falar. O slide que a senhora utilizou, a senhora vai enviar para a gente? Não, porque é o mesmo material que está lá no livro de vocês. Eu só peguei algumas imagens do livro mesmo e outras imagens da internet. É o mesmo conteúdo que está lá no livro, tá bom? Por isso que eu não passei. Para não ficar material de livro mais material de slide, que aí fica redundante, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Até a próxima. Tchau. Mãe.